Genial, possivelmente a melhor palavra para descrever o Sargento James Douglas, um dos personagens mais icônicos das primeiras temporadas de Dexter. Mas aí você me pergunta, mas por quê? Por que um personagem que nunca foi mostrado como intelectual, como por exemplo a Dra. Vogue ou a perspicaz Deborah Morgan, é tão genial assim? E é exatamente isso que a gente vai explorar nesse vídeo. E se você quer apoiar o canal, já deixa aquele like, se inscreve e bora mergulhar na mente de um dos personagens mais subestimados, mas mais brilhantes de Dexter. O Douglas não é o tipo de gênio que você reconhece imediatamente. Ele não tem monólogos complexos, não passa horas estudando provas ou analisando padrões como um analista de crimes. Ele não é o cérebro calculista que parece prever todos os movimentos. Não, o Douglas é outro tipo de genialidade, um tipo que você sente mais do que vê. Um tipo que você percebe nos detalhes, na postura, na presença. Ele é visceral, sabe? Ele sente o mundo de um jeito que poucos personagens conseguem, e é isso que torna ele único. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre o Douglas é o instinto. Esse é o pilar da genialidade dele. Sim, outros personagens têm instintos surreais. A agente Frank Lund, por exemplo, consegue sentir que algo está errado só com a presença do Trinity, mesmo sem nunca tê-lo visto antes. Mas o instinto do Douglas é diferente. Ele não é só uma percepção súbita, é uma leitura constante, uma sensibilidade que atravessa a superfície, que enxerga através de qualquer máscara. Imagina a coragem que é desconfiar de alguém como Dexter, quando todo mundo ao seu redor vê apenas um cidadão comum, educado, prestativo. A maioria das pessoas e até outros policiais já teria desistido da suspeita depois de alguns sinais contraditórios, porque é fácil se perder na opinião alheia. É fácil seguir a manada, se confortar na validação coletiva, mas não o Douglas. Ele ignora a manada, ele não precisa de confirmação externa, ele acredita no que vê, no que sente, no que sua própria experiência lhe diz. E isso por si só é genial, porque ser independente em um mundo que exige aprovação constante não é apenas raro. No caso do Douglas é simplesmente extraordinário, é genial. E essa capacidade de confiar em si mesmo se manifesta em cada cena, em cada interação que ele tem na série. Quando ele está perto do Dexter, não há hesitação, não tem dúvida. Ele observa, analisa, pressente, ele sente que algo não se encaixa e essa sensação o guia, muitas vezes mais do que qualquer prova concreta. Essa confiança no próprio instinto, mesmo que errada ou incompreendida pelos outros, é uma força que poucos personagens têm. É a marca de alguém que joga no seu próprio tabuleiro, que entende que nem tudo pode ser explicado, mas que a percepção certa vale mais do que 1000 análises superficiais, que é o caso da maioria dos personagens que apenas veem o que Dexter mostra, eles não veem além, ou muitas vezes eles não querem ver. O Douglas não precisa estudar gráficos, perfis ou estatísticas, ele não precisa sentar em uma sala escura e fazer anotações meticulosas. Ele sente, ele observa, ele pressente e, mais importante, ele age com base nesse instinto. Porque instinto sem ação é apenas percepção, né? Instinto com ação, sim. Instinto com ação é poder. E o Douglas tem poder, mesmo que não seja reconhecido pela maioria dos personagens de Dexter. Outro ponto sobre o instinto dele é que ele não se deixa intimidar pelo ambiente ou pelas circunstâncias. Enquanto outros personagens poderiam hesitar, seguir protocolos ou se desviar do caminho por pressão social, ele permanece firme. Ele sabe que tem razão, mesmo quando isso significa enfrentar colegas, superiores e até a própria opinião pública. Isso coloca ele em um nível diferente. Ele não é apenas intuitivo, ele é resiliente. Ele desiste da percepção de todo mundo, ele usa a sua própria. E mesmo quando o mundo inteiro diz que ele está errado, ele vai lá e continua usando o seu instinto. Ele vai até o final no que ele acredita. Enquanto todo mundo segue um fluxo comum, ele cria o próprio caminho, e é esse caminho que faz ele chegar onde poucos personagens conseguem, próximo da verdade. Mesmo quando essa verdade é perigosa, né, é descobrir quem o Dexter é, e mesmo quando ela ameaça, né, não apenas ele, mas todo mundo ao seu redor, mesmo assim ele não tem medo, ele continua até descobrir a verdade. Então o instinto do Douglas é, portanto, o primeiro grande elemento da genialidade dele, mas é importante entender que instinto sozinho não basta, não é apenas sentir, é combinar esse instinto com outras habilidades que formam a personalidade única dele, e é exatamente isso que a gente vai explorar a seguir. Agora, entrando na questão da persuasão, o Douglas demonstra algo que muita gente pode esquecer. Ele não apenas pressente e age, ele consegue influenciar. Um exemplo perfeito disso acontece quando ele é preso na cabana na segunda temporada. O Dexter está ali, planejando, decidindo sobre o que fazer com Douglas, e mesmo assim o próprio começa a persuadir o Dexter, com palavras simples, né, mas carregadas de convicção. Ele faz o Dexter parar, refletir, questionar suas próprias intenções,
Ele consegue fazer um serial killer experiente, meticuloso, parar e pensar. Isso não é só habilidade verbal, é uma força de presença, uma inteligência social que poucos personagens possuem. Ele não apenas convence, ele faz sentir que o Dexter tá certo em tomar aquela decisão. Ele faz sentir que aquela decisão do Dexter é uma decisão partida dele mesmo. Mas a persuasão do Douglas não termina com palavras, ela se mistura com algo ainda mais impressionante, a persistência. Diferente de personagens como o Quinn, que nunca foram até o final e investigaram Dexter para descobrir quem ele realmente era, o Douglas ele não desiste. Ele sabe com convicção absoluta que o Dexter não é uma pessoa normal e ele investe cada segundo para descobrir a verdade. E aliás, tem vídeo falando do porquê que o Quinn nunca prendeu o Dexter aqui no canal, vai estar no primeiro comentário fixado. E mesmo quando colegas como por exemplo a Lagertha tentam fazer o Douglas parar de investigar o Dexter, né? Mesmo quando todo mundo começa a chamar de louco, ele segue firme. Persistência não é apenas teimosia, é genialidade, né? Aplicada com uma fé inabalável que a gente encontra em poucos personagens desse universo. E há também a habilidade dele de ver através das máscaras, essa é outra camada da genialidade do Douglas. Ele já lidou com monstros, ele já viu os piores tipos de pessoas e ele consegue detectar a escuridão que se esconde atrás da fachada. O Dexter ele pode esconder sua verdadeira natureza de quase todo mundo. Até, por exemplo, de vilões experientes como o Trinity, né? Mas o Douglas, ele não cai nessa ilusão, ele percebe, ele sente, ele reconhece, ele acredita no que ele vê, mesmo quando trabalha lado a lado com o Dexter, mesmo quando a própria lógica de seus colegas diz que ele tá errado, mesmo assim ele desconfia do Dexter. Então chegamos àquilo que eu chamo de metodologia do foda-se, eu não vou terminar essa palavra, mas enfim, o Douglas ele não segue regras para agradar ninguém, ele não precisa da aprovação de superiores, nem da validação de colegas, nem de um aplauso por estar certo, né? Se ele acredita em algo, ele vai atrás e ponto final, ele persiste, persuade, pressente, vê através das máscaras e mantém a sua convicção intacta. E mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando ele é desacreditado, ele segue sozinho. E essa independência é parte essencial da genialidade dele. No final, o que torna o Douglas memorável e impressionante não é apenas a sua inteligência, mas a combinação de instinto, persuasão, persistência e coragem moral. Ele desafia todo o sistema, ele desafia os colegas, ele desafia o próprio Dexter. Ele morre, sim, e é injustamente lembrado como criminoso, mas leva consigo um legado, o de ter sido o único que realmente enxergou o Dexter. Ele morreu por desafiar um lobo em pele de cordeiro, por confrontar a escuridão que se escondia entre os cidadãos comuns. E talvez a lição mais profunda sobre o Douglas seja que a genialidade às vezes só é reconhecida por resultados. Às vezes a diferença entre o gênio e o fracassado muitas vezes é mínima, é circunstancial. Mas isso não diminui o valor da genialidade em si. O Douglas ele é a prova viva de que coragem, instinto e persistência podem ser tão poderosos quanto a inteligência pura. Ele é brutal, visceral e acima de tudo ele é único. Ele é simplesmente um personagem genial. Assim como o Sócrates ele morreu taxado como louco por desafiar as ideias da sua época, né? O Douglas desafiou as pessoas, ele desafiou o pensamento comum de que o Dexter era uma pessoa normal e ele morreu carregando um legado horrível, assim como tentaram impor isso ao Sócrates, né? Um dos grandes filósofos da humanidade. Mas a gente sabe que sim, ele foi um grande gênio, não só o Sócrates, mas também o Douglas. De qualquer forma, muito obrigado por assistir até aqui. E se você chegou até o final, comenta código aí nos comentários para eu saber que você acompanhou tudo até aqui. E os comentários do último vídeo vão estar passando aí na tela como forma de agradecimento. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui de coração. Vocês não sabem, isso me ajuda demais. Eu tô muito feliz, o canal tá crescendo. Cara, só tenho a agradecer. Eu não imaginei que ia estar tão certo e vocês são incríveis, é sério. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.